Advogado, produtor cultural, músico. A conversa no Ideias da Aldeia de hoje é com o jovem Daniel Zen, que agora carrega a responsabilidade de dirigir a política de cultura do Estado. Ele é o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur. Olá, Daniel, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Olá, Jorge, satisfação é toda minha. Bom, o Ideias da Aldeia está entrando no ar. Daniel, como é que foi encarar, ainda tão jovem, você é um jovem rapaz ainda, como é que foi encarar essa missão de dirigir a Fundação de Cultura Elias Mansur, dirigir a política de cultura do Estado do Acre? Jorge, em princípio foi uma notícia assim, desafiadora, né? Até que eu recebi com uma certa surpresa, né? Quando o governador fez o convite para que viesse compor a equipe de governo, assumindo a direção da fundação. E realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Mas que com o tempo, né? Eu já trabalhava no Estado, né? Sou servidor público de carreira do Estado, então já tinha não tanta experiência nessa área de administração, mas era uma área que eu sempre tive um grande interesse, ainda na época de faculdade, então já sempre procurei estudar e conhecer desses meandros da administração pública, né? E particularmente da administração pública voltada para a cultura, né? Justamente por esse envolvimento de também ter banda, de também estar envolvido no movimento musical da cidade. Então foi uma coisa que foi realmente desafiadora, é um desafio difícil, né? Não é tão simples, não é fácil, mas que com o tempo ali já deu para habituar e, enfim, tratar aquilo com naturalidade também, com a serenidade que a gente realmente deve ter na condução desse processo. Aliás, Daniel Santana virou Daniel Zen em razão da sua militância no movimento musical, no movimento cultural, a partir de uma banda que você tinha, né? É verdade. Nos anos início de recente, final né? Não faz dos anos muito 90. Tempo. Exato, na época de faculdade, né? Já havia essa banda que tocava no circuito noturno da cidade, nos bares, na época no bar Roça Brasileira, do Beco Santa Negra, né? Que hoje não está mais aqui na cidade. Irmão do Léo, né? Que também ali tinha toda aquela história nos idos do Casarão. E a essa época, quando o Beco montou esse bar, e já existia a banda Estação Zen, né? Que era a banda, e naquele instante eles estavam sem baixista. E eu ali começava os meus estudos no contrabaixo, né? Com o Marcelo Iog, né? Na época eu ministrava aulas na escola do Centro de Multimeios, né? Que foi a escola de música ainda que foi montada na época da administração do nosso ex-governador Jorge enquanto prefeito, né? Então eu estudava o contrabaixo e à época eles estavam precisando de um baixista e entraram em contato com o professor. Você não tem nenhum aluno aí seu que esteja que tem interesse em estudar? E ele foi, me indicou e conversou comigo, perguntou se eu tinha interesse. Ele falou, nossa, a banda, eu gostava da banda, né? Ia aos shows, via os shows dos meninos. E aceitei o convite e dali começou, né? E aí os colegas de faculdade mesmo começaram a falar, é o Daniel da Estação Zen, é o Daniel Zen. Aí ficou encurtando e virou Exato, Daniel Zen, né? Exatamente. Não tem nada com o budismo, na verdade. Não. Em princípio não, né? Mas, Daniel, falando agora de política cultural, como é que a gente pode definir hoje a proposta de cultura do Estado? Como é que a gente pode definir a política de cultura do Estado? Perfeito. Olha, a política do Estado ela tem umas 3 grandes áreas de abordagem: a área de formação, de circulação e difusão da produção e da produção propriamente dita. Então, essas 3 áreas elas estão interligadas e interagem entre si. Na área de formação, existe todo um investimento na realização de oficinas livres, de cursos. Existe um processo em andamento na usina de arte João Donato, através dos seus 4 núcleos lá existentes hoje, na área de artes plásticas, de artes
de artes cênicas, especificamente no teatro, de cinema e vídeo e de música, né, com a proposta dos cursos da formação continuada de uma maneira experimental, né. Existe também a proposta da Escola de Música do Centro Cultural do Tucumã, do antigo Centro Cultural do Tucumã, que agora vai passar por um processo de reforma para que realmente esteja mais capacitado para abrigar e agasalhar o curso de música que mais focado no modelo de conservatório, de formação musical, mais focada na questão da música erudita, não só da música erudita, mas focado na questão do instrumento, da formação para os instrumentos específicos e para o canto, né? Existe também, além disso, todo o estímulo, isso na área de formação, na área de produção, todo o estímulo à produção local através dos mecanismos de fomento e incentivo à cultura, né? Através da lei de incentivo e especificamente a partir desse ano dos editais temáticos que a equipe da Fundação Elis Mansur tem se dedicado a elaborar para que seja possível o lançamento deles ainda no primeiro semestre desse ano. Serão editais focados para atender demandas específicas de projetos artísticos culturais, editais para gravação, prensagem de CD, para edição de livros, para apoio a pequenos eventos artísticos culturais que possam custear as despesas, que são aquelas despesas que geralmente desaguam na fundação com os pedidos de apoio, né, dos apoios diretos. Então, e na área de circulação, todo um incentivo para que a produção local ela possa circular não só dentro do Estado, através dos municípios. Nesse sentido, a gente tem feito um esforço bastante grande para que o interior esteja mais integrado com a capital. Alguns projetos são exemplos disso, como o projeto do Circuito Teatral, em que é uma caravana composta por diferentes grupos de teatro de Rio Branco circularam diversos municípios no ano passado. Esse projeto vai para a sua segunda fase esse ano, né, com recursos de incentivo fiscal através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Então, assim, né, nessas três áreas, grosso modo, além de diversos outros projetos, e esses exemplos aqui são exemplos de como essas três áreas se interligam e de como elas consistem em um todo da política cultural galgado nesses três pilares: formação, produção, circulação e difusão. Você falou aí na questão do interior. Eu queria fazer uma pergunta exatamente nesse sentido, porque um desafio realmente é fazer com que essa produção cultural chegue no interior do Estado, atravesse as fronteiras da capital. Você falou do projeto do Circuito Teatral, né, que provoca realmente uma sensação muito boa, uma caravana que chega na cidade, que agita o espetáculo. Mas e a produção do interior? Você tem sentido esse fortalecimento, que vem de lá para cá? Você tem sentido um fortalecimento, aumentar essa produção de outras cidades do Acre? Sim, sem dúvida. Um exemplo disso é um exemplo recente, de janeiro desse ano, de 2008, do curso de inverno que foi realizado pela Escola do Centro Cultural Tucumã, em que os jovens músicos práticos vieram do interior, né, para passar por uma formação intensiva de 2 semanas. Esse curso já vem acontecendo há 3 anos, né, e vem qualificando e capacitando aquelas pessoas, nesse caso, nesse exemplo específico de músico, do interior. Mas se tem observado, através da reestruturação dos núcleos da fundação, dos núcleos avançados no interior, no Juruá, no Tarauacá-Envira, no Alto e Baixo Acre, um estímulo à produção, aos grupos de dança, aos grupos teatrais. Em Cruzeiro do Sul, esse ano, a gente iniciou um processo de dinamização dos espaços. Existe um investimento do Estado muito grande na recuperação e na continuidade da dotação da infraestrutura artístico-cultural, na reforma dos espaços. Em Cruzeiro do Sul se passa agora pela reforma do Teatro dos Nauas. Existe, recém-inaugurado, o Teatro José de Alencar, que entrou num circuito também de dinamização, e aí a gente tem se dedicado nesse sentido de levar, não só levar, mas fazer com que esses espaços, esses aparelhos, esses equipamentos culturais recebam e estejam dotados da infraestrutura adequada para receber da maneira correta os espetáculos e as manifestações artísticas do interior. Então,
Um teatro muito legal também em Tarauacá, né? Exatamente. Recentemente recuperado. O Centro de Florestania, de Cultura e Florestania, né, que tem agasalhado algumas atividades. Agora, a intenção é intensificar isso ainda mais, fazer isso de uma maneira mais sistêmica, mais constante, né, fazer com que esses espaços tenham uma programação constante, como a gente tem feito aos poucos, com os museus, com os teatros, né, com as salas de memória, estimulando, no caso, na área de patrimônio histórico, estimulando a visitação, equipando melhor os espaços, qualificando os servidores, enfim. E aí sim a gente ter realmente uma política de não só dotar da infraestrutura adequada, mas fazer com que esses espaços sejam espaços vivos. Né? Essa é uma questão interessante, Daniel, porque hoje o Acre pode-se dizer que apresenta uma boa condição para receber espetáculos, né? Não só em Rio Branco, mas você citou aí Cruzeiro do Sul, tem um teatrinho em Tarauacá, Brasileia já também conta com espaços, quer dizer, nunca se viu isso, né? O desafio agora, claro, que é preencher esses espaços. Aliás, nós estamos aqui gravando na Galeria Juvenal Antunes, aqui na própria Fundação de Cultura Elias Mansur, que é um espaço novo, que também é mais um espaço para as artes plásticas, né? Esse desafio de ocupar esses espaços, porque, claro, que é importante construir espaço, mas mais importante é rechear esses espaços com atividades culturais. Esse desafio a gente está conseguindo vencer. A gente já consegue vislumbrar aquela ideia de que, por exemplo, considerando a capital, essa ideia de que Rio Branco não tem nada para fazer em matéria de cultura, quer dizer, já começamos a vencer, a virar essa página, a vencer essa dificuldade? Sim, sob um certo ponto de vista, sim, Jorge. Ainda não de maneira plena, mas é um processo em curso. Aqui mesmo na Galeria Juvenal Antunes, durante o ano de 2007, todos os meses de 2007 nós tivemos uma exposição diferente. Para esse ano de 2008, há uma comissão curadora constituída através de ato normativo da Fundação, para que regulamente o acesso da classe artística, da comunidade artística, a esse tipo de espaço que está apto a receber exposições de artes plásticas, por exemplo. Então, tem se discutido com representantes das diversas instituições ligadas à cultura, do Conselho de Cultura, da Associação dos Artistas Plásticos, isso nesse exemplo específico da Galeria Juvenal Antunes e dos outros espaços que recebem exposições de artes plásticas, como o Memorial dos Autonomistas, o hall do Museu da Borracha. Então tem se discutido agora de como dotar, de como ter a infraestrutura necessária, não só isso, mas os recursos necessários, de como democratizar isso. Então, essas discussões desse comitê curador, além dos regimentos internos desses espaços, vai culminar num edital de acesso também, onde os artistas plásticos poderão se inscrever, concorrer segundo critérios justos, democráticos, enfim, para poder ter realmente esse acesso. E tem uma produção emergente, há uma demanda reprimida muito grande na nossa cidade, em todos os segmentos, em todas as áreas das linguagens artísticas culturais. Então é necessário que a gente tenha esse esforço da institucionalização dessas diferentes ferramentas de acesso, não só de acesso a recursos, como no caso dos editais da Lei de Incentivo e desses novos editais temáticos que estão em processo de discussão, mas também como acesso a esses espaços, né? De que maneira que a gente insere de uma forma mais democrática essa produção que brota nos diferentes lugares, nos diferentes bairros de cada cidade, nos diferentes municípios, e como a gente traz isso, como também a gente faz esse link com um público bastante especial e que deve ter esse acesso a essa difusão, a essa circulação cultural, que é o público das escolas. A gente recebe, a gente tem estimulado e iniciado esse diálogo mais a miúde com a Secretaria de Educação, no sentido de fortalecer cada vez mais as visitas guiadas, a visitação dirigida. Aqui na Galeria Juvenal Antunes a gente já recebe a visitação das escolas com agendamento prévio, também na usina de arte, também na nossa rede de museus e salas de memória, que é realmente um público que a gente tem que ter uma atenção
redobrada, que são as nossas crianças, são os nossos jovens adolescentes. É a partir dessa idade que esse contato com a arte, com a cultura, faz com que essas pessoas, com esses jovens, estimulem e desenvolvam um gosto. Né? Pois é, isso é muito legal, porque acaba virando um programa de formação de plateia, né? Exatamente. E também para despertar nas crianças o valor, o sentimento de valoração pelas manifestações artísticas e culturais. Então isso é fundamental, e cada vez mais a gente tem trabalhado nesse sentido de fortalecer esse tipo de política transversal também, né? de poder interagir com as outras áreas de governo. A Secretaria de Educação recentemente lançou o programa da Universidade Aberta à Distância, em convênio com a UNB, é um programa do governo federal, né? E justamente os cursos à distância que estão sendo oferecidos para o Acre são cursos na área de artes. Isso vai qualificar os professores de arte e educação da nossa rede, do sistema público de ensino, e fazer com que realmente esse despertar dessa consciência crítica focada na arte e na cultura seja cada vez mais estimulado e desenvolvido de uma maneira gradativa, mais progressiva, né? E contribuir mesmo para a qualificação da nossa produção, né? Não só para a qualificação da plateia ou a formação da plateia, mas sobretudo também pela multiplicação dos produtores, dos artistas, daquelas pessoas que se interessam e que escolhem a arte e a cultura como modo de vida, como modo de sobrevivência, como emprego, como negócio, como forma de mercado, enfim. Por aí em diante. Daniel, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar esse papo no próximo bloco. Perfeito. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. E o Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Daniel Zen, que é presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur. E o programa está sendo gravado aqui na Galeria Juvenal Antunes, a Galeria de Artes Juvenal Antunes, que fica no 2º Distrito em Rio Branco, aqui no Calçadão da Gameleira. É o nosso convite para o pessoal de casa visitar o espaço, não é, Daniel? Sim, com certeza. Eu reforço esse convite. Há sempre exposições todos os meses do ano, né? Seja do acervo permanente, seja exposições de artistas locais diversos. Então aqui já é um espaço bastante visitado, principalmente aos finais de semana, além das escolas, dos alunos da nossa rede pública que fazem as visitas guiadas. Então eu deixo o convite também para que a população da nossa cidade, do nosso estado, passando por Rio Branco, dê uma passadinha aqui na galeria e confira a produção dos nossos artistas locais. Bacana, Daniel. Dom, falando um pouquinho de cultura de uma forma mais abrangente e não meramente das belas artes, o acreano está muito mais próximo de suas raízes culturais, né? Isso é visível, né? O que a Fundação tem feito para regar, né, essa acreanidade? Olha, a cultura realmente é o elemento, assim, por ter a sua principal dimensão, é a dimensão do simbólico, né, dos signos, dos significados. Enfim, a cultura no sentido amplo diz respeito não só, como você colocou, às artes e às manifestações artísticas, mas a língua, a culinária, os costumes locais, o modo de se organizar em sociedade, ritos, né? As celebrações, o modo de se organizar em sociedade, os saberes, os fazeres, enfim. E nesse sentido, por exemplo, a gente pode citar diversas ações pontuais, mas de uma maneira bem mais abrangente. Por exemplo, eu mencionaria os trabalhos do nosso departamento de diversidade socioambiental,
né, que tem engendrado uma série de ações nesse sentido da valorização do conceito de florestania, né, do fortalecimento desse conceito. Agora, recente, nós abrimos uma turma de um curso de língua Kaxinawá. Ah, que interessante. Então, que está acontecendo na Biblioteca da Floresta. Além da reestruturação do que antes se chamou de núcleo de indigenismo, que funcionava na fundação. Então, a gente está dando uma oxigenada nesse trabalho, trazendo pessoas, resgatando pessoas que antes já trabalharam nessa temática, para que continuem dando a sua contribuição nesse sentido. Isso falando especificamente em cultura indígena, né? Mas de outras... há também os projetos dos inventários de cultura tradicional, de referências tradicionais dos municípios, atualmente em curso em Chapuri. A ideia é que isso se expanda gradativamente para outros municípios, também no sentido de promover o resgate, né, o diagnóstico, a catalogação dessas referências tradicionais mais focadas mesmo nos nossos costumes mais antigos, enfim, fazendo essa ligação com os elementos culturais daqueles que são nossos antepassados, da nossa colonização nordestina, também das outras vertentes de colonização, como nossas matrizes árabes, afrodescendentes, enfim. Nesse campo da diversidade, essa política se casa muito bem com a política nacional do Ministério da Cultura, que tem uma Secretaria da Diversidade e que tem engendrado uma série de ações, como os prêmios e os editais de culturas ciganas, de culturas populares, de culturas indígenas. Então, é importante você ter essa dimensão histórica, né, da cultura também como esse elemento histórico, que realmente é o que é o elemento agregador, né, das pessoas enquanto sociedade. Então, a gente tem seguido na esteira do que vem sendo estabelecido nacionalmente, né, através do Ministério da Cultura, né, na sua Secretaria da Diversidade, aqui também, no que diz respeito a essa acreanidade cultura local, a gente também tem estabelecido através da política do Departamento de Patrimônio Histórico e do Departamento da Diversidade Socioambiental. Você tocou num ponto importante de parceria com o governo federal. Eu sinto que no governo Lula nós temos instituições culturais, né, Ministério da Cultura e seus derivados ali, assim, instituições corajosas no sentido de avançar muito em relação às fronteiras do Brasil, né? Sair daquela ideia de que cultura no Brasil é aquela faixa litorânea. Tem acontecido essa aproximação maior, principalmente com os estados mais distantes do chamado eixo Rio-São Paulo, governo federal e governos estaduais, principalmente aqui no norte, centro-oeste também? Tem, isso é uma realidade, isso é uma verdade, é um dado concreto. O Ministério da Cultura tem se esforçado sobremaneira nesse sentido de descentralizar recursos e descentralizar também o foco da política cultural. Né? O Ministério da Cultura, nesses últimos anos, ele massificou a sua política de editais, ele tem trabalhado no sentido de implementar e fortalecer também o Sistema Nacional de Cultura, que talvez seja a principal colaboração da gestão do presidente Lula e do ministro Gil à frente do Ministério da Cultura, que é realmente você tratar a cultura com esse caráter sistêmico. O Sistema Nacional, composto pelo sistema federal, sistemas estaduais e sistemas municipais, ele prevê a instalação e o funcionamento de uma série de macroestruturas. O órgão gestor de cada uma dessas esferas, no caso do sistema federal, o próprio Ministério, no caso do nosso Estado, a Fundação Elias Mansur, o Conselho de Cultura em cada um desses entes federativos, uma lei de incentivo e um fundo de cultura. Essas são 4 estruturas básicas, além dos sistemas setoriais em cada área de atuação, de bibliotecas na área de leitura, de patrimônio histórico na área de museus, etc., ou melhor, de museus na área de patrimônio histórico e assim por diante. E o Ministério avançou bastante nesse sentido, de fazer com que essas esferas federais, estaduais e municipais conversem entre si de uma maneira como já vem acontecendo em outras áreas de atuação governamental, como na saúde, na educação, através do SUS, do Sistema de Saúde, do Sistema Nacional de Educação, de uma maneira que no futuro permita inclusive mecanismos mais facilitados de financiamento, como por exemplo transferências voluntárias fundo a fundo.
Hoje em dia isso não é possível na área de cultura. Nós temos o Fundo Nacional de Cultura, que funciona de uma maneira bem particular, atendendo demandas de projetos que são apresentados, seja por entes privados, sejam por pessoas físicas, sejam por instituições governamentais. Mas a partir do momento em que você cria os fundos estaduais, como alguns estados já estão fazendo, e com um processo que o estado do Acre vai se inserir agora, você permite também essa facilitação desses mecanismos de financiamento, de transferência de recursos, e isso faz com que realmente o tratamento conferido para a cultura em termos de política pública, ele se torne cada vez mais institucional, cada vez mais permanente, para que não esteja ao sabor das diferentes orientações governamentais ou das diferentes ideologias partidárias que compõem essas orientações governamentais. Então, é nesse sentido a grande colaboração do presidente Lula e do ministro Gil e de todos os estados, atuando seja em esfera local, seja através do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, e de dirigentes estaduais de cultura, que é uma instância que tem atuado nacionalmente de uma maneira muito intensa e fazendo essas costuras e construindo essas pontes de diálogo entre ministérios, entre secretarias estaduais, entre fundações, e também o nosso compromisso, particularmente aqui no estado do Acre, de estimular os municípios para que também avancem nessa questão. Hoje são poucos os municípios acreanos que têm um órgão dedicado à política cultural. Geralmente a questão cultural ela está inserida no bojo das secretarias de educação, das secretarias municipais de educação, ou em conjunto com o turismo ou o lazer. Não quer dizer que deva obrigatoriamente existir uma secretaria de cultura ou uma fundação de cultura em cada município, mas deve haver um organismo, e da maneira como foi desenhado pelo Sistema Nacional, tem que haver um organismo, um órgão público em cada município dedicado à política pública de cultura. E assim, em consequência também, as leis municipais de incentivo à cultura, como já existe em Rio Branco, os fundos municipais de cultura, enfim, fazer com que realmente isso se torne uma realidade que atinja todos os municípios e daí permita essa relação bem institucional entre municípios, Estado e União. Daniel, em relação à produção artística, nós já podemos falar num mercado cultural acreano? Jorge, em âmbito local sim, mas é um mercado que, se você projetar para relações comerciais de mercado entre a produção local e outros mercados de outros estados, ainda é bem incipiente, ainda é bem embrionário. A dimensão econômica da cultura ela é uma realidade, então é a cultura saindo um pouco da questão simbólica, de signos e significados que é a sua principal característica, né? Essa dimensão simbólica de liame mesmo, de união das pessoas e elementos de identificação, de identidade, de diversidade, né? E de identidades através dessa diversidade, mas para galgar essa outra dimensão que é a dimensão econômica. Então, a economia da cultura e suas respectivas cadeias produtivas hoje representam uma fatia muito grande do PIB. Pela primeira vez no ano de 2006, publicado em 2007, o IBGE divulgou na sua pesquisa aplicada nos municípios, a chamada MUNIC, eles publicaram um suplemento de cultura, né, relacionado aos dados das cadeias produtivas da economia da cultura. Então ali tinha todo um mapeamento a respeito de como os municípios brasileiros estão dotados de equipamentos culturais, quantos municípios possuem bibliotecas, seja municipal ou estadual, quantos possuem teatros, salas de espetáculo ou centros culturais multiuso, enfim. E não só isso, não só essa questão de dados, esses levantamentos numéricos, mas também de como que a economia da cultura ela se faz sentir, se faz presente em cada um desses municípios, como é que tem, se há a indústria cultural em determinadas localidades, em regiões, e se pode ter uma noção bem concreta a respeito de como a economia da cultura está presente no PIB nacional, né, no nosso Produto Interno Bruto. E a participação é muito grande, chega em torno de 6% do PIB nacional. Então, e isso aí incluindo não só a indústria do entretenimento e do lazer, mas também a mais relacionada àquela produção cultural de menor circulação, né, que não tem um cunho tão comercial, assim como se diz, né, com relação à produção cultural. Então aí se engloba aí a questão
da indústria fonográfica, né, dos discos, dos CDs, dos shows, isso mais na parte da música, da indústria cinematográfica, né, a circulação de filmes, as salas de cinema, enfim. E aqui no Acre a gente não tem, diria assim, um comércio ou uma indústria muito fortalecida nesse campo, mas em processo de fortalecimento. Nós temos um comércio bem, já de certo ponto, consolidado na área de instrumentos musicais, na área também de implementos voltados para a música, na questão da gravação, né, de edição. Mas nós não temos, na produção cultural propriamente dita, você não tem, por exemplo, discos de artistas locais circulando nacionalmente numa quantidade, numa monta bem elevada. Nós temos alguns exemplos, nós temos CDs, por exemplo, do povo Axaninca, circulando em lojas de abrangência nacional. Nós temos o exemplo da banda Los Porongas, nós temos alguns outros exemplos de artistas locais que circulam com suas produções e com seus produtos de maneira nacional, mas não é algo que você possa dizer que é um movimento assim bem consolidado, mas é um caminho natural. Mas se você pensar a produção, por exemplo, avaliando esse cenário cultural e pensar a produção por segmento artístico, a música então é quem está mais fortalecida. Quer dizer, como é que você avalia esse momento atual da música criana? Quer dizer, a gente já começa a pensar aí num movimento autoral que começa a se organizar melhor. Me parece ser o mais organizado no momento. Na verdade, se você tiver um olhar focado sobre esse prisma comercial da produção, do comércio e da indústria, realmente a música ela não é um fenômeno local, é um fenômeno mundial, ela é a que se melhor organiza nesse sentido do comércio e da indústria, que tem uma cadeia produtiva bem delimitada e bem visualizável. As outras manifestações, você tem uma certa dificuldade de conseguir enxergar todos os pontos todos os elos dessa cadeia. Localmente, talvez seja um reflexo também, um reflexo desse contexto mais nacional e mais global, mas há também, nos últimos anos, houve um movimento de resgate e de novos artistas focados na produção autoral. Mas isso também tem acontecido nas outras manifestações, não é só na música. Eu acho que o teatro hoje está num franco processo de retomada. Nós tivemos nos nossos tempos áureos e gloriosos do teatro acreano, né, as épocas dos grupos Horta, Cimente, o Teatro Barracão, quando estava funcionando a plenos vapores. Mas hoje se tem um movimento. Nós acabamos de vivenciar o Festival de Teatro, organizado pela Federação de Teatro, com financiamento do Estado e do município e apoio de diversas empresas da iniciativa privada, e que trouxe grandes espetáculos de fora e que também mostrou uma produção autoral local, né, que está num processo de tomada de fôlego para talvez retomar aqueles tempos áureos. Nas artes plásticas, nas artes visuais, não somente nas artes plásticas, a gente também tem uma produção muito consistente. Por exemplo, nós temos diversos exemplos de artistas nossos circulando com seus quadros em vários locais do mundo, não só do país. Nós temos o Danilo, o Darcy, o Wellington Santana, o Luiz Carlos Gomes, que no ano passado tiveram seus quadros, estiveram expondo seus quadros em mostras de artes plásticas de países da Europa. Então, eu acho que é um movimento que não é só da música. Esse movimento de tentar projetar a nossa produção local, fazer com que ela circule em diversos outros lugares. É um movimento que está se consolidando, se fortalecendo, que faz parte de um contexto mesmo, desse contexto da globalização, da facilidade de circulação, mas que esse contexto favorável, sem que haja uma produção quantitativa e qualitativa que atenda a isso, ou melhor, que possa se inserir nesse contexto, de nada adianta. De nada adianta a gente ter as condições favoráveis se a gente realmente não tiver o que expor e o que circular. Então, acho que a produção e a maneira como essa produção se apresenta num circuito
de circulação nacional e global e também nesse circuito mais comercial que precisa realmente ainda dar alguns passos no sentido da melhoria, a maneira como se apresenta os produtos, enfim, o fruto dessa produção. Não digo produto no sentido comercial em si, mas o produto fruto da produção artística mesmo, né? Então isso é importante, é uma coisa que ainda precisa evoluir, mas que está em processo de evolução e que realmente acho que nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais artistas locais nas diferentes linguagens, nas diferentes manifestações, podendo expor e mostrar essa sua produção em outros lugares. Daniel, para fechar a nossa conversa, é possível pensar então num corredor cultural amazônico, envolvendo inclusive os países vizinhos aí, Peru, Bolívia? Eu acho que sim, é possível, é uma realidade emergente também. Tem alguns exemplos pontuais, principalmente nas artes plásticas, de intercâmbio com Cusco, por exemplo, acreanos que já estudaram na Escola A de música Belas também, Artes de Cusco. o Festival Varadouro, No Festival Varadouro, que é um ano festival de passado. música independente, que já trouxe músicos do Peru. Exatamente. Então tem alguns exemplos pontuais que estão deixando de ser pontuais, que aos poucos estão fazendo que seja uma constante, né? No ano passado, nós, além da banda peruana que esteve se apresentando em Rio Branco, né, durante o Festival Varadouro, nós tivemos também a vinda de artistas peruanos, artistas plásticos peruanos ministrando oficinas e expondo quadros justamente aqui na Galeria Juvenal Antunes. Então, tem históricos de intercâmbios em anos passados e que eram coisas bem esparsas e que agora estão se tornando mais frequentes, né? As idas e vindas. Ainda há uma grande dificuldade, Jorge, nas questões alfandegárias e aduaneiras. Nós tivemos alguns incidentes no ano passado, né, de quadros que ficaram retidos na alfândega, né, na ida de uma comitiva, de uma exposição de artistas locais que se dirigiu a Cusco, mas que, no final das contas, foi resolvido, mas que são ajustes, claro, que são ajustes maiores também, que depende de política até federal, né, de âmbito federal, nessa questão das fronteiras. Mas eu acredito muito nesse movimento de integração a partir da fronteira. Acho que um exemplo disso, a iniciativa MAP, ali no ambientais e tendo um foco mais nessa questão do desenvolvimento sustentável, mas que também, acho que esse debate ele tem que se ampliar e se expandir para a área de cultura. Então, essas questões da integração cultural, esse corredor que você mencionou de circulação da nossa produção cultural, ele realmente acho que vai contribuir para esse processo maior de integração local, né, que tanto se tem almejado e para o qual tem se esforçado tanto, né, com a construção da estrada até a fronteira, com o financiamento do governo brasileiro para a construção do trecho peruano, enfim, realmente a cultura só tem a contribuir e também a se beneficiar desse processo. Daniel, eu queria agradecer a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço, é uma satisfação poder estar aqui, conversar e enfim, se fazer ouvir também por todos os telespectadores da nossa TV Aldeia. Obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima.